conversar com a jornalista Kayla Lima. Significa dizer o quê? Que ela, em vez dela estar aqui desse lado, ela está do lado de lá da câmera, passando do papel de entrevistadora para entrevistada. Mas o motivo é bem bacana pelo seguinte: a Kayla, ela ficou 3 meses no Canadá, fazendo uma experiência, uma imersão, né, Kayla, num hospital sobre pacientes com demência. Portanto, o assunto vai render uma conversa bem bacana. Inicialmente eu queria te receber então como convidada. Eu digo isso por quê? Porque a Kayla esteve aqui no nosso departamento de jornalismo como profissional antes de viajar. E nesse retorno ela veio conversar com a gente. Primeiro de tudo, Kayla, por que o Canadá? Como que você decidiu assim, eu vou para o Canadá, eu vou fazer uma experiência em outro país? Como que foi essa tomada de decisão? Então, Cris, para eu decidir, começa lá quando eu tinha os meus 5 anos de idade. E Nossa. o meu pai, faz muito tempo já que eu decidi. E o meu pai, ele olhou assim pra mim, né? Eu tava entrando no primeiro ano do ensino fundamental e ele falou pra mim que eu ia estudar por muito tempo ainda. E aí eu falei, pai, como assim por muito tempo? Ele, não acaba nunca. Aí eu falei, como assim não acaba nunca? Ele, você vai estudar, você vai fazer intercâmbio. Eu perguntei que era intercâmbio e ele falou, você vai estudar lá fora, você vai pra outro país. E desde aquilo eu sempre ficava assim, meu Deus, eu tenho que descobrir como que eu vou fazer intercâmbio, E no ensino fundamental, né, sempre escola pública, eu não tive oportunidade, ensino médio também não. E quando eu cheguei para estudar no Unicentro, eu descobri de um programa chamado MyTex, que é um programa que é do próprio governo canadense, e eles ofertam bolsas para nós estudantes aqui do Paraná, porque é alguma parceria entre o governo do Paraná. E que aí você podia passar 3 meses com tudo pago, eles que financiavam, eles pagavam a sua estadia, pagavam a sua alimentação, pagavam a sua passagem aérea, para você ir para lá fazer parte de um projeto. E aí o Canadá veio por conta de ser do MyTex, mas eu sempre me interessei pelo Canadá, porque entre os Estados Unidos e o Canadá eu sempre ouvi muito bem do Canadá, pessoas serem gentis, serem amigáveis com o estrangeiro. E aí eu sempre quis ir para o Canadá, ir para fora, e aí através do MyTex você se inscrevia. Se você mantesse boas notas, tinha todo um processo, né, de currículo, você competia com 10 mil estudantes no mundo todo, se não me engano, para 2 mil vagas. E aí, baseado no teu currículo, na tua experiência, você poderia entrar dentro desses projetos. Fiz todo o processo, desde as entrevistas, 3 entrevistas para... Eram 4, você tentava para 10 projetos, aí se os professores coordenadores dos projetos se interessassem no seu currículo, te chamavam para entrevista. Aí você fazia entrevista, se eles gostassem de você, eles te chamavam para o projeto e aí começava o processo do visto, que é muito trabalhoso. Eu quero perguntar, qual foi a maior dificuldade assim, nesse processo de documentação? Então, ela não é difícil de você passar, mas demanda de muitas fases. Então, se eu não me engano, a primeira fase, como o meu projeto era da saúde, eu tive que fazer exames médicos. Então, o meu visto, ele era para levar um mês para sair, ele levou quase 2 meses, porque eu enviei toda a documentação, que aí é histórico escolar, é comprovante de renda, tudo que você imaginar que você tem que enviar para comprovar que você não vai para o Canadá e vai dar um jeito de ficar lá. Você envia essa documentação para análise, tudo em inglês, tudo tem que estar traduzido e levar no fórum para fazer toda a parte, ou você só traduz e vai na sorte. Como na época eu estava sem dinheiro para ir no fórum fazer toda essa parte de autenticação, eu fui na sorte, traduzi tudo sozinha. E aí dei meu jeito. Nossa, assisti 1 milhão de vídeos de como fazer. E aí eu já tinha alguns colegas que tinham passado no MyTex e não foram porque o visto foi negado. E eu tava, meu Deus, seja o que Deus quiser, joguei na mão de Deus, rezei muito. E aí, nesse metade desse processo, eles me encaminharam, olha, você precisa fazer exame médico. Tive que ir para Curitiba fazer exame médico e comprovar se várias coisas lá que poderia ser risco, né, para os idosos. Fiz, no fim deu tudo certo, aí quando sai teu visto, você recebe, né, a carta de que você foi aceita para você ir para o Canadá por esses 3 meses com o visto de pesquisadora. Então você não vai nem como estudante, você vai como pesquisadora. Que é um visto de 90 dias ou 120 dias para você trabalhar, só que aqui 90. E aí, quando você chega no aeroporto, você tem que pedir na alfândega esse documento para você ficar tranquilo lá no Canadá. Aí você já chega no aeroporto, você já vai direto para lá.
Aí você já entrega todos os documentos de novo, eles vão analisar tudo de novo, que daí eles te entregam esse papel que se você não tiver, você pode ficar lá. Mas é trabalhoso. Nossa, é pelo menos angustiante, 3 né? meses. Mas me diz, vamos voltar um pouquinho. Quando você soube que você foi selecionada? Tá, então eu vou começar desde das inscrições. Os processos, eles geralmente começam em junho, julho. E aí, nisso eu soube um ano antes que eu tinha sido selecionada para as entrevistas. Aí você faz as entrevistas. Um ano antes? Quanto tempo durou então? Todo o processo, até eu chegar no Canadá, é quase um ano. Então você passa desse processo de olhar o seu currículo, ver se você se enquadra em alguns projetos para as entrevistas. Aí é uns 2 meses de entrevistas, aí você faz essas entrevistas. E você tem que dominar o inglês. Tem que dominar o inglês. Olha aí, gente, a importância de inglês lá no CBU. Tem que saber, vai no CBU, já estive lá, já trabalhei lá, é ótimo. E aí você passa dessa entrevista, um mês depois, eles te dizem, olha, você foi selecionado ou não foi. E aí você tem uma semana para aceitar ou não, aí você lê lá e diz, lá é essa a única chance, então você não pode mais depois de participar, e se você negar, você não pode tentar mais. Aceitei o projeto, aí depois que você aceita mais uns 3, 4 meses de processo de sair a Award Letter, que é a carta que diz, olha, ela foi aceita em teu projeto, ela vai trabalhar pra gente em tal área pra você tentar o visto. Nossa! Que aí esse documento que te dá aval pra você tentar ter o visto. Aí você tem o visto, aí você vai mais uns 2, 3 meses desse visto, por isso que você pega em janeiro ali a Award Letter e você vai, como o meu era em junho, eu peguei em fevereiro a minha award. Eu fui de fevereiro até mais ou menos maio tentando visto, arrumando visto. Aí nisso você tem que comprar passagem aérea, porque quanto mais perto, mais caro fica. E a passagem é por tua conta? Não, eles pagam tudo. Eles pagam, mas é com valor estipulado. Então eles dão $1.500 pra você pagar canadense da passagem. Só que a minha acabou ficando um pouco mais cara no final das contas, porque demorou muito para sair meu visto, aí eu tive que inteirar. Mas eles pagam até teu visto. Então tem o gasto do visto, que é de $100 ou $150, só para isso, que cobre tudo, se eu não me engano. Só o exame médico, que daí como eu tive que fazer, foi acho que mais R$1.000 o exame médico. Mas aí nesse eu corri atrás e deu certo. Aí até você embarcar, é mais ou menos um ano de você saber o que você vai até você conseguir entrar no avião e realmente ir. E é um estresse. Mas a ficha só caiu quando você sentou, né? A ficha caiu na hora que eu tava no portão de embarque. Que eu tava com a minha família, a gente foi pra São Paulo, né? Eles me levaram. E aí eles me deixaram, era tipo, acho que era 10 da noite, era bem tarde assim. E aí eles estavam se despedindo porque eu tinha que entrar no avião, né? Que já tava chamando. E eu comecei a chorar, eu não consigo. Cancela, desiste. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer lá? Como é que eu vou chegar lá? Quem que vai ter lá pra pegar? Ninguém. E eu também, tipo, desesperada. E nesse processo, esse valor que eles dão é o valor que eles dão pra você, mas quem se vira é você. Então, eu tive que achar um apartamento, eu tive que correr atrás do lugar pra ficar, tudo é você que faz. Você só sabe que o valor vai estar caindo na sua conta do banco. E esse valor só cai quando você tá no Canadá. Então, o apartamento que eu fiquei lá, eu arrumei antes, através do Facebook, com uma canadense. Nossa! Que eu achei ela pelo Facebook, aí a gente fez uma ligação, a gente conversou, aí ela me mostrou, né, o apartamento que era da universidade que eu ia trabalhar, e aí ela pedia um calção, né, que era pra segurar o apartamento pra mim. Esse valor tinha que desembolsar daqui pra eu pegar quando eu chegasse lá, que caía na minha conta do banco. Aí a primeira coisa que você faz quando você chega lá é abrir uma conta no banco. E aí, pra eles poderem depositar. E aí, essa conta no banco que você tem que falar inglês. Eu conta no banco do Brasil, já sou uma negação, imagina em inglês. Aí você chega lá sozinho. E eu cheguei, eu desembarquei, eu peguei 2 voos. Um pra... Você já tinha saído do Brasil? Não. Nunca. Foi a primeira vez. Eu não tinha. Sozinha. Eu tinha pego avião. Mas quando eu era muito criança, tipo assim, eu tinha os meus 12, eu tinha 15 anos, quando eu peguei avião e foi pra ir em Fortaleza de aniversário de 15 anos, entendeu? Aí eu sabe-se, meu Deus, como que passa na alfândega. Olha que você falava pra mim que eu ia ter que ir na alfândega fazer essas coisas, eu fiquei, gente, onde é que eu chego? Como que eu vou parar lá? Sozinha, eu com as minhas balas, em inglês, tudo em inglês. E aí eu parei em Toronto e fui pra Vancouver. Em Toronto você tem que passar pela alfândega. E eu assim, desesperada. E eu, meu Deus, e aí a partir de algum momento você já não ouve mais português. Sim, é só inglês. E você entra em desespero. Mas deu tudo certo, os canadenses são muito atenciosos, são muito gentis, então tudo eles olhavam pra minha cara e sabiam que eu tava perdida. Eles falavam, não, moça, por aqui, moça, por ali.
Aí só a pessoa da flanelinha um pouquinho mais grosso, mas eu tinha por medo, né, pra ver se você tá mentindo. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Aí peguei um avião de Toronto pra Vancouver. Eu acho que deu mais ou menos umas 15 horas de voo. Entre parar e continuar. Aí quando você chega em Vancouver, quando eu cheguei, eu já tinha que dar um jeito de ir pra minha universidade. E o aeroporto, ele fica bem longe, assim. Eu sabia que tinha como você pegar o dito do metrô e o dito do ônibus. Mas como que aquela Lima vai saber como que pega o metrô? Em Vancouver, chegando de viagem. Eu falei, não vai dar. Falei, não vai dar certo, eu vou chamar meu Uber. No Uber já foi $50 de Uber, porque o Uber é caríssimo lá. E aí já entrei num Tesla. Essa foi a primeira vergonha no Canadá. Como que abre a porta do Tesla? E eu falei, nossa, que vergonha. E aí saiu... Sozinha, sem motorista. Três malas do meu lado. O que não tem motorista, né? E aí, não, mas esse tinha motorista. Ah, tinha? Só que o problema é que ele era um motorista, ele era indiano, dava pra ver pelo sotaque dele. O inglês do indiano, ele é muito difícil. Totalmente diferente. E aí eu, pra me comunicar com esse moço, falar que, moça, eu não tô entendendo como abre essa porta. Eu perguntei se tinha motorista porque eu fui a São Francisco, né? E aí, de repente, você olha aquele, você chama, vem ninguém. A gente fica até inseguro, e aquela porta é terrível. Nossa, eu odiei Tesla. Eu dou respeito, mas eu prefiro o BYD, que é o nosso brasileiro. Eu não gostei desse. Não gostei. E aí eu peguei o Uber e fui pra tal da universidade. Pra achar meu apartamento foi outro rolo. Não sabia. O apartamento na universidade. Na universidade. Era um campus tipo aqui o CDTEC. Sim. Mas muito maior. Sim. E aí lá, pra você entrar, você tinha que ter um cartãozinho de estudante. Quando eu cheguei, eu não tinha, né? Obviamente eu fui atrás desse lugar que se chamava Acadia. E aí quando você vai lá, eles fazem várias perguntas, né? Pra ter certeza que você é a pessoa que tem que estar lá. E aí nisso, nossa, eu cometi um erro. Nossa, meu primeiro dia foi muito terrível lá. Eu entrei no apartamento, consegui a chave, depois de um tempo eu sem bateria, meu carregador na tomada não dava na tomada deles. E aí, a hora que eu cheguei, eu entrei no apartamento, não tinha ninguém. Tipo, tinha gente, mas as meninas de lá não conversavam muito. Elas ficavam fechadas no quarto. Um apartamento, uma zona lixo na porta do apartamento. A pia cheia de louça. Eu falei, onde que eu me meti, Deus? E aí, eu vi o primeiro quarto vazio que tava com a porta aberta. Falei, assim, se todos os outros estão com a porta fechada, esse é o meu. Arrumei todas as minhas coisas, deixei tudo bonitinho. Aí a porta de lá é uma porta que você fecha, a hora que você fechou, ela abre. E eu levei um susto, por quê? Porque eu não sabia disso, ninguém me avisou. E eu fui tomar banho. A hora que eu voltei ali, a porta estava trancada, com tudo lá dentro. E eu comecei descalço, eu comecei a entrar em desespero. E aí entrei em desespero e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Peguei, fui descalço na tal da Acadia, era 3 quadras lá de casa. Nesse meio do caminho, eu vi esquilos nesse meio do caminho. Falei, moça, minha porta trancou, eu não sabia, eu não fazia ideia, fui tomar banho, fui descalço. Ela falou, não tem problema, eu vou com você lá, eu abro a chave que a gente tem e aí dá certo. Tranquilo. A gente foi lá, ela abriu, eu entrei no meu quarto. A hora que ela saiu, eu fiquei com a minha chave pra fora e a porta trancou de novo. Veja bem, eu fui abrir com a chave que estava comigo dessa vez. Não abriu. Ai, meu Deus, Aí eu corri atrás dessa pânico. mulher de novo pela terceira vez. Ela, nossa, não faz sentido. Ela foi lá, abriu pra mim e viu que dava certo. A dela tava abrindo e a minha não. Ela falou, não, deve estar trocado. Foi lá trocar. No que ela foi trocar, ela descobriu que eu tava no quarto errado. Com a chave errada. E aí, eu não sabia disso. E aí, nisso, ela voltou correndo, bravíssima. E ela, moça, você tá no quarto errado, você precisa tirar tudo daqui agora, urgente. Essa mulher começou a pegar todas as minhas roupas e tacar pra fora do quarto. Porque ela tava com muito medo de que a pessoa daquele quarto descobrisse que eu tava no quarto dela, só que o quarto tava vazio. E aí, nessa brincadeirinha, eu deixei algumas roupas lá. Nunca mais vi essas roupas, porque eu descobri, depois que eu descobri e percebi que eu tinha perdido essas roupas, eu descobri que eu ia jogar tudo fora quando eles fizeram a limpeza do quarto. Perdi. Perdi uma saia linda que eu tinha. Mas é isso, nesse primeiro dia foi o caos. Nesse primeiro dia foi o caos. Mas daí achou teu quarto. E aí achei meu quarto era melhor do que eu tava, era muito maior. Olha que bom. E eu tava no quarto errado, você acredita? Mas aí deu tudo certo, nesse primeiro dia foi um aperto. Aí no segundo dia já começou a trabalhar.
E aí, não parei mais. Pois como que foi essa experiência? Deve ter sido muito doida. Foi. O que você fez? Você atuou como... Porque a tua pesquisa era na área de comunicação, né? Isso. Então, como que aconteceu? Então, como que aconteceu, na verdade, o projeto que eu fui para trabalhar lá se chamava Idea Lab. Ele é um projeto, a gente tem um bem parecido aqui na Unicel, se chama Inova Lab. E lá, a gente trabalhava com idosos com demência, em vários outros projetos dentro desse macro, que atuavam em várias áreas de tecnologia. Quando eu fui chamada para trabalhar, eles me chamaram porque a minha pesquisa aqui no Brasil era a inteligência artificial na comunicação. E como eles trabalhavam com muita tecnologia lá e eles usavam a tecnologia para conversar com esses idosos, eles acharam que encaixava certinho. Quando eu cheguei lá, não encaixava. Basicamente, o que eles faziam eram várias experiências. Então, um deles, que foi o que eu mais atuei lá, foi VR, que é aquele óculos de realidade virtual, onde eles produziam vídeos dentro de um museu de memória indígena que tem dentro da universidade, para chamar a memória desses idosos com demência que estavam perdendo as suas memórias que tinham descendência indígena. Olha, Lindo o projeto, coisa mais linda do mundo. Só que quando eu cheguei lá, eles estavam no início do projeto, eles não tinham nada, eles tinham os óculos e era isso. E aí nisso, como eu já tinha trabalhado no CCBU com a inteligência artificial, o óculos de realidade virtual, eu falei, gente, eu ajudo. Sim. A gente produz os vídeos, eu roteirizo os vídeos, que é o que eu sei fazer, eu converso, e aí no hospital a gente levava isso. Então, o primeiro projeto que eu me envolvi deles, que eu realmente me envolvi, que eu fui a fundo, foi esse. Então, a gente pegava aquela câmera 360 e nesse museu achava esses objetos que a gente conseguia contar uma história, que era da AIDA, eram de várias tribos indígenas, aliás, indígenas, a memória indígena deles era muito diferente da nossa. Então era um outro universo para mim saber sobre aquela coisa, porque no ensino médio eu já era de um projeto que falava sobre a tribo Xetá. Eu fazia parte de um projeto no ensino médio, que era de uma tribo indígena, e aí dar de cara com isso lá, Nossa. que era aquele museu, e eu ia lá, assim, toda semana praticamente eu ia pra conhecer mais, sabe, pra escrever os roteiros. Era muito incrível. E aí eles tinham aqueles totens que eles faziam no Canadá, lá na cidade que eu morava, em Vancouver, tinha muito. Onde você ia tinha aqueles totens. Coisa mais linda do mundo. Aí a gente produzia esses vídeos com roteiro, com a narração em inglês, de uma amiga minha que tinha uma voz linda. E a gente levava para esses idosos para eles assistirem esses vídeos que eles conseguiam. Era como se eles estivessem no museu ouvindo Sim. sobre essa história. E era lindo, assim, Nossa, eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa. As reações. As reações. Tinha a Atena. O nome dela era Tina. E ela era uma idosa com demência, ela já estava num grau bem elevado, assim, ela era muito querida. A gente ia no hospital 2 dias por semana. Eram 2 hospitais, né? Que era o BD8 e um outro que tinha lá. E aí, quando a gente chegava, ela já sabia que a gente tinha chego. Ela já gritava, oi, tia Leve, tia Leve. E aí a gente ia pra ela reassistia, ela amava urso. Tinha 2 vídeos de urso. Um a gente já tinha, que foi o que ela se apaixonou pelo tal do urso. E aí depois eu fui lá e fiz mais um de urso, porque ela tinha gostado muito. E ela ficava, o vídeo tinha uns 5 minutos, ela ia assistir 30 daquele vídeo, porque ela ia repetir e reassistir. E aí, a pesquisa, a gente ainda está escrevendo, eu estou ajudando eles aqui do Brasil. E aí, a pesquisa era basicamente, eles assistiam, e aí após eles assistirem o material, a gente fazia algumas perguntas para entender o que eles gostaram, o que eles não gostaram. E ela era incrível, assim, ela despertava muitas memórias. Ela falava do urso que ela tinha visto quando ela era mais jovem. Era a coisa mais linda do mundo, tipo, ela era muito, muito amorosa. A maior parte dos idosos a gente nem via de novo, porque eles iam e saíam muito rápido do hospital. Mas a Tina, ela ficou várias semanas lá durante o tempo que eu atuei dentro do hospital. E aí tinha um idoso, um senhor assim mais velho que gostou muito de... Ele era da parte de cinema, ele falou que ele trabalhava com audiovisual e ele gostava muito de dar pitacos nos nossos vídeos, mas de um jeito muito fofo. Então ele chegava, olha gente, e se vocês fizerem isso? Ai, que e aí amor. na outra a gente ajustava pra levar pra ele na próxima semana. Ele já nem lembrava mais, mas ele falava, nossa, gostei disso. Ele era muito legal, muito legal. Então a melhor parte era essa, assim, e até tinha um idoso, e aí a gente tinha outros projetos, né? Eu fiz parte desse. Tinha um outro que era um robozinho, era o Imo e a Egg. Eram 2 robozinhos que eles teoricamente foram criados para auxiliar
qualquer pessoa no dia a dia, então eles tocavam música, eles tiravam foto, era tipo uma Alexa, só que um robôzinho fofo. Sim. E aí o Idea Lab ele basicamente comprava essas aquisições tecnológicas para tentar achar uma forma de colocar elas em contato com esses idosos com demência. E a demência, até foi uma das nossas discussões, lá tinha muito focus group, que é basicamente reunir todo mundo numa reunião com comida pra gente discutir um tópico com esses idosos. E aí eles até perguntavam pra gente, mas como que é no Brasil em relação? Porque aqui no Canadá o número de demência é muito alto e cada vez aumenta mais. E a gente comentava, tipo, porque aqui no Brasil a gente não tem nem esses indicativos, porque muitas vezes a gente nem sabe que o nosso avô tem demência, por exemplo. Justamente. Porque a gente não tem E eu acho que tem existe uma indefinição pra gente, que é, né, enquanto é leigo e tal, do que é Alzheimer e do que é a demência. Sim. Eu lembro que morreu uma pessoa bem conhecida em Guarapuava e diziam, fulano morreu de Alzheimer. E conversando com a filha dele, ela falou, não, meu pai morreu de demência. Aí você fica, mas qual que é a diferença? Antigamente se dizia, fulano tá caducou, né? Nos tempos, Exato. a gente ouvia nossos avós falarem isso, né? Mas na realidade é a demência, que é uma coisa muito triste, né? Sim, e é uma coisa que atinge cada vez mais idosos. Mas no Brasil a gente não tem esse diagnóstico. A gente tem, tal pessoa tá velha. Tal pessoa, ela tá ficando idosa, né? Ela tá ficando cada vez mais velha. E foi o que eu falei pra eles ficaram muito espantados quando eu contei isso. Porque pra eles tinha um negócio que era muito debatido entre os jovens e os idosos nessas reuniões, que era o bias, que é esse preconceito a partir do diagnóstico. Que eles lutam muito porque a partir que eles têm um diagnóstico, eles têm que agir de acordo com a sociedade, porque senão tem um grande preconceito de que eles vão ficar violentos. E a partir do momento, a gente teve uma situação no hospital que eles realmente, de acordo com o grau da demência, alguns idosos realmente podem ficar um pouquinho mais violentos no sentido de que eles não sabem, né, como reagir com algumas situações. E a partir do momento que um idoso ele reage de alguma forma agressiva, ele é colocado em uma bandeira dentro do hospital. E essa bandeira diminui muito a liberdade que ele tem dentro do hospital. E é uma situação para que toda a vida dele mude ali a partir daquele dia. Então eles falavam muito sobre isso, sobre como esse bias, depois do diagnóstico, é o maior problema que eles têm que lutar contra. E aí eu falei pra eles, que o nosso problema no Brasil é que a gente não chegou nem no diagnóstico. A gente não tem o bias porque o diagnóstico não foi tomado. Não existe. Às vezes a gente tem idosos, e eles perguntavam, mas você não tem nenhum idoso que você conheça com demência? Eu falava que não, porque eu não tinha tido nenhum idoso perto de mim que eu realmente tinha tido, claro, você tem demência ou você tem Alzheimer. E era para idosos com demência e Alzheimer esse projeto, então a gente trabalhava com os dois. Até um dos profissionais que atuavam no projeto era o Mário, e ele se tornou meu grande amigo. Ele era um idoso nos seus 60, 70 anos, eu não vou me lembrar agora qual a idade exata dele, que ele tinha diagnóstico de demência e Alzheimer. Ele tinha os dois, e quando eu entrei no projeto, já fazia acho que quase 10 anos que ele tinha tido esse diagnóstico. E ele entrou para trabalhar no projeto, ele teve que se aposentar, né, por conta do diagnóstico. Sim. E ele era incrível. Eu não tenho palavras para descrever. Ele foi meu melhor amigo durante todo o intercâmbio, porque ele se envolvia nos projetos e ele falava. E toda quarta-feira o Mário estava no nosso laboratório, ele chegava com a sua bengalinha, com o seu colarzinho, né, que tem o colar que indica, né, que você tem demência, e aí com o seu carrinho, que eles têm problema de memória, então ele tinha que levar muitas coisas dentro desse carrinho caso ele precisasse. E ele chegava assim, ele era... ele acho que ele era filipino. Ele morava no Canadá há muitos anos já, mais de 20 anos, mas ele era filipino. E aí ele chegava assim e falava, não, o cara, cadê a cara? Cadê a cara? O cara falava assim, isso e aquilo pra mim. Não, eu não gostei daquela arte que fizeram pra tal evento. Cadê a cara pra gente mudar? E eu sinto tanta saudade dele, tanta. Até quando eu voltei, eu comprei um presentinho pra ele lá, ele amou. E ele brigava comigo, porque lá eles comem muito comida apimentada. Muita comida apimentada. Pimentada. Nossa, apimentadíssima. E lá em Vancouver tem muito asiático. Eu convivia com mais chineses do que com canadenses mesmo. E aí, toda vez ele brigava comigo, você também não aguenta nada. E eu não aguentava mesmo. Olha, eu sou péssima pra comida apimentada. Desde que eu vim pro Brasil, eu tô tentando testar mais, pra quando eu voltar a ver ele, eu tô preparada.
Mas ele era incrível, incrível. Então nesse projeto, né, voltando pro projeto, tinha esse que era o Tiny Robots, que era desses dois robôs, tinha esse do VR, tinha um que era Aging Well, eles tinham uma pesquisa para analisar como as pessoas viam o envelhecimento ao redor do mundo. Olha. Então a gente ia pra rua e fazia algumas pesquisas com idosos. A gente tinha alguns eventos que tinha, tipo, hortifruti para idosos gratuito. A gente ficava na porta esperando os idosos pra gente entrevistar eles pra saber a perspectiva deles de envelhecimento. Sim. E eles fizeram essa pesquisa, a gente estava fazendo em Vancouver, né, no Canadá, mas eles já estavam desenvolvendo essa pesquisa, acho que em Hong Kong. Tinha mais um lugar, eu acho que no Japão. Tinha mais uns 4 lugares onde eles estavam desenvolvendo, um na Europa. E a gente desenvolveu essa pesquisa em várias línguas. Então, eles não quiseram adicionar o português, eu queria muito. Mas eles falaram que o espanhol já estava abarcando ali grande parte da América Latina, então eu tive que aceitar. Mas a gente conversava tanto inglês quanto espanhol, japonês. Tinha em vários dialetos também, tinha o mandarim e tinha o dialeto. Tinha um dialeto que era muito comum lá, eu não vou lembrar o nome. De brasileira só tinha você? Não, de brasileira, no começo era eu e o Kevin. O Kevin, ele já estudava, ele fazia universidade lá, então ele não era do Matrix. E aí, só que o Kevin, ele era carioca, mas ele não tinha mais sotaque carioca. Ele parecia que não sabia falar português como ele falava português, porque fazia 4 anos que ele estava lá e o português dele estava muito travado. Então ele quase não falava português. E eu ia falar português com ele, eu achava muito engraçado. Eu brincava que ele fala direito, Kevin. Você é brasileiro, cara? E aí, nesse começo, no meu primeiro mês lá, foi só eu. E aí, um mês depois, foi uma amiga minha, que também era do Matrix, a Fernanda, só que ela é aqui de Curitiba. E ela foi para mestrado. Daí ela foi como Matrix, só que mestrado. E aí, até então, tava nós 3 brasileiros. Aí, logo chegou mais uma pesquisadora brasileira. Éramos nós, mas cada vez a gente via mais brasileiros. Sim. Parece que a gente levou. No quarto. Quando você viu tudo aquela bagunça e tudo mais, e como que foi a tua adaptação com as meninas e tudo mais? Então, a minha sorte foi que eu trabalhava muito fora. Então, eu quase não estava no meu apartamento. E o meu quarto era tudo limpinho, né? Eu deixava tudo no impecável. Deixava arrumadinho, passava o aspirador. Mas dava muita briga no nosso apartamento. Porque, pra você ter noção, na primeira semana, e isso não é uma coisa incomum, porque eu percebi que em relação à limpeza domiciliar dentro do quarto, porque as ruas são limpas, é tudo lindo, mas o pessoal é muito diferente da gente, até pra banho. E é um negócio que a gente já ouve aqui do Brasil, porque o brasileiro realmente tem uma média de banho mundial muito maior, mas lá realmente era muito diferente. Então, até com os meus amigos do laboratório, às vezes eu chegava do trabalho, eu ia tomar banho pra sair, né? Eles olhavam e me, mas por que você toma banho? A gente vai direto. Então, as diferenças que você achou? Então, as diferenças, a principal foi essa, com certeza. Teve uma vez que a menina colocou as louças sujas dentro do armário pra gente não ver. E a gente achou essas louças sujas, porque ela tinha preguiça de lavar. E aí, dentro do nosso prédio, eram eu brasileira, dentro do nosso apartamento, eu brasileira, tinha 2 meninas indianas, uma menina coreana, uma menina canadense e mais uma menina meio canadense, meio... não era filipina, mas era algum país asiático. Taiwan, eu acho. Eu e as indianas... tinha uma francesa em uma determinada parte do tempo. Eu e as indianas, a gente era as que mais brigavam com a limpeza. A que mais recebeu a canadense. Disparado. E pra você ter noção, essa canadense namorava um brasileiro. Pra você ter noção. E a gente brigava, essa foi a maior diferença. E pra mim, a maior diferença, tirando essa questão de limpeza, foi a questão de proximidade. Nós brasileiros, e todo mundo fala isso, mas até você viver isso, você não percebe o quanto isso é verdade. Nós somos muito calorosos. Sim. A gente quer abraço, a gente chega dizendo né? oi, a gente chega brincando, a gente faz piada. Não importa, não precisa muito tempo de convívio pra você fazer piada. Sim. No Brasil, eu sou introvertida. Eu sou extremamente quieta na minha. Lá, eu era o ser humano mais extrovertido do planeta Terra. Pra eles olhavam pra mim e assim, você é introvertida? Como assim? E eu ficava, gente, no Brasil eu sou muito tímida. E aqui vocês são tímidos, pra mim eu não entendo também. E eles são muito gentis, não dá pra falar que não. Eles pedem desculpa antes de você pedir. Então, se eu bati em alguém, a pessoa vai pedir desculpa, eles são muito gentis. Mas eles não são tão... Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos sair, depois do trabalho, vamos beber uma, vamos fazer alguma coisa, que é o normal aqui no Brasil.
Para eles se você vai fazer alguma coisa, até uma noite de jogos, você tem que marcar com pelo menos uma semana de antecedência. Aí você marcou, eu marquei, porque eu percebi que tinha essa coisa, né? Sim. E eu queria muito fazer uma coisa com eles. Eu marquei, eu tinha comprado um jogo de tabuleiro novo. Eu marquei com eles, a gente saía do trabalho às 6, eu marquei, eu acho que às 7 para dar tempo de tomar um banho e todo mundo morava perto. Deu 10 para 7, todos estavam na minha casa. E eu fiquei, gente, no Brasil isso é desrespeito. Não começa aí, você tinha que estar tipo, depois do 7. Nem tomei meu banho direito. E aí, eles chegaram, né? Começamos os jogos às 7. Deu às 8, a gente jogou uma partida no jogo. Eles já estavam, acho que já dá pra ir embora, né, pessoal? Porque pra eles já era convívio social demais. Sim. E aí, eu não sei, eu não posso afirmar que isso seja coisa de convivência, porque eu convivia muito com asiáticos. E os asiáticos em si eram mais fechados ainda. Então, no meu redor, 80% dos meus amigos eram asiáticos. Então, eram chineses e de Taiwan. E indianos. E aí, era muito isso, sabe? Eles são muito gentis, mas eles não são tão galera quanto a gente. Então, se você quer chamar eles pra fazer uma coisa, você tem que convencer eles, senão eles não vão. Se você quer qualquer coisa, ir no mercado era uma dificuldade para eles. Eu tinha um amigo, que foi meu melhor amigo lá, o David, ele tinha uma semana, acho que um pouco antes de eu vir, a gente ia ter na sexta um piquenique de 2 horas, só 2 horas, um piquenique, e realmente começou um tal horário, terminou um tal horário, e todo mundo foi embora, sumiu. Aí era esse, aí no fim de semana a gente ia ter mais alguma coisa, acho que era meu aniversário, alguma coisa assim. E era só isso, essas 2 ocasiões. Ele chegou e disse pra mim, eu não vou anotar essa semana. São muitos eventos sociais. Meu. E eu tava David, como assim? Por isso que você não tem amigo, menina. Você tem que sair mais. Mas essa foi a maior diferença, disparado. E questão de atraso também, que eles não têm nem um pouquinho de tolerância a atraso. Pra eles, se você marca tal horário, você tá 10 minutos antes, se você não tiver 10 minutos antes, é desrespeito. E eu, depois que é bem normalizado, assim, você sabe que você consulta, coisas Sim. assim, emprego, trabalho, e você tenta manter o seu horário. Mas, por exemplo, amigo, você não se importa muito de você marcar às 6 e você chegar lá às 7h30. Pra eles, você entende que é um desrespeito muito grande, porque é um desrespeito com o tempo da pessoa. Então, Sim. você tá deixando de, tipo, você tá desrespeitando. A pessoa fez todo esse esforço pra estar no horário e você acha que... Então, isso foi na primeira semana, eu chegava um pouquinho atrasada, então... E a minha chefe... Aí, eu lembro que eu chegava assim 10 minutos atrasada e todo mundo já tava lá. E aí, eu lembro que uma das minhas chefes era a diretora do projeto e a Paulina, que ela meio que comandava abaixo da diretora, mas ela era minha chefe. E ela era mexicana. E aí, eu lembro que quando eu cheguei um pouquinho atrasada, ela conversou comigo, mas não no tom de vamos puxar sua orelha, mas no tom de, tipo, conselho mesmo. Olha, eu entendo que pra gente é mais normal, e realmente no México tá usando mais normal, mas pra eles aqui pode ser considerado meio ruim. Então, tenta chegar um pouquinho mais cedo. E eu não senti em nenhum momento que ela estava tentando puxar a orelha, realmente. Eu senti que ela estava tentando me mostrar que lá era muito levado a sério. E aí lá eu percebi, assim, questão de atraso também é outra coisa. E questão de comida, né? Que obviamente a comida é totalmente diferente da nossa. Eles nem têm prato típico, assim, o prato típico deles é mesmo que os Estados Unidos, só que maple syrup, que é da folha, né, do Canadá. Sim. Mas de comida assim, o que eu mais provei diferente lá era a culinária asiática. Asiática. A chinesa, nossa, a comida chinesa é muito boa. Você pensa que eles conhecem comida chinesa aqui? Não foi. Nossa, a comida deles é muito gostosa, muito boa. Nossa, mas essas foram as maiores diferenças, assim, entre convívio mesmo. Tá, e a partir dessa experiência, a partir de toda essa pesquisa, o que resultou agora? Então, esse projeto ele continua. Então, eu fui uma formiguinha nesse projeto, muita gente faz parte dele. E aí, essa pesquisa que a gente fez, principalmente do VR, que é a que eu mais me interessei, a gente vai escrever um documento, né, que eles fazem muitos papers, que eles dizem, mas é basicamente os artigos que a gente tem aqui. E aí, esses artigos, eles vão para fins de estudo. Então, por exemplo, como usar a tecnologia para ajudar a vida desses idosos. E, querendo ou não, esse projeto ele auxilia, né? Então, o convívio desses idosos no hospital melhorava. Teve um aplicativo que se chamava What Matters. Eu não ajudei no desenvolvimento, eu ajudei na parte de comunicação mesmo. Era um vídeo que eu fiz um personagem explicando para os funcionários como que ele funcionava. E aí, nesse aplicativo, os idosos eles podiam compartilhar com outros idosos com demência sobre os gostos musicais, as fotos do dia a dia deles. Então, esses aplicativos, tudo isso
continua influenciando a vida desses idosos lá e Sim. vai para banco de pesquisa para melhorar no futuro a vida desses outros idosos. Para mim, vale como experiência, como currículo, obviamente, para ter um material publicado em língua inglesa, principalmente da Universidade da British Columbia, que é a segunda melhor do Canadá, que por bênção de Jesus Cristo eu fui selecionada. E aí agora é isso, sabe? Essas pesquisas elas vão continuar sendo utilizadas por eles e até aqui no Brasil a gente pode utilizar porque vai estar tudo postado online nesses bancos de pesquisa. E eu posso tentar um mestrado para fora se eu quiser, né? Porque, por exemplo, a professora que coordena tudo lá, ela é Dr. Hall, o nome dela. Ela é muito influente dentro da Universidade da British Columbia. Então, por exemplo, eu já vou lá, se você quiser uma carta de recomendação, só me mandar um e-mail e a gente escreve. Porque eu ia perguntar para você, nesse teu retorno agora Paula, te basta? Não basta. Eu falo isso pro meu namorado e até dói um pouquinho nele, né? Porque querendo ou não. Mas o meu sonho é um dia voltar pra Vancouver. Porque é uma cidade linda, é absurda a diferença. Eu amo o Brasil. E quando eu tava lá, eu sentia muito, eu chorava de tristeza, de não sentir o calor humano brasileiro, de não comer a comida brasileira, de sair na rua, feijão com arroz. Eu fazia o feijão enlatado lá, era terrível. Então você sente muita falta, e você sente muito falta da família, mas eu já estava mais acostumada, porque eu moro longe da minha família. Mas quando você volta, você percebe a diferença da qualidade de vida, de você ir no mercado e você comprar coisas que aqui são uma fortuna, lá você comprava super barato. E algumas coisas também lá eram muito caro, então, por exemplo, morango, verdura, fruta lá era mais caro. E isso foi uma das minhas diferenças também. Mas principalmente a segurança, porque lá teve um dia que eu voltei, acho que era 3 horas da manhã, porque foi a única vez que eu saí assim de curtir, porque foi com a minha tutora, que ela falou, não, vamos sair, vou mostrar pra vocês como é a vida noturna de Vancouver. Não era uma vida noturna tanto assim quanto aqui no Brasil, era bem calma, aliás. Mas, e aí eu voltei a pé, eu peguei transporte público lá, é excelente, você consegue ir onde você quiser de ônibus e metrô. Qualquer lugar que eu quisesse ir naquela cidade que é do tamanho de Curitiba, acho que é maior que Curitiba, você conseguia chegar de ônibus e metrô. E a segurança de você estar no ônibus no metrô e você não se sentir em momento algum risco de alguém roubar seu celular, risco de acontecer qualquer coisa, igual a gente sai hoje em dia, você olha no noticiário, alguma mulher foi assaltada, alguma mulher foi assassinada, tal coisa aconteceu. Eu não tenho coragem de sair no Santa Cruz, porque eu já fui atacada no Santa Cruz, imagina, e lá, nossa, era uma paz, era uma alegria, você andava, você passeava, e acho que foi uma das maiores diferenças também. E aí eu penso, quero muito voltar um dia, mas sabendo que não vai ser para sempre, porque eu amo meu Brasil. Então eu não vivo sem o Brasil, eu não vivo sem o nosso calor humano, eu não vivo sem o nosso calor de sol. Tropical. Porque lá eu passei o verão inteiro deles, e o verão inteiro deles não foi metade do nosso calor. Nossa, não foi nem um pouco. A praia deles é horrorosa. Nossa, eu tenho que falar, porque lá no Vancouver tinha várias praias. A praia era, nossa, areia cinza. E era terrível, a água era geladíssima, eu não entrava na água porque era muito gelada. Então eu não vivo sem o Brasil, mas eu sinto muita falta da experiência que foi conhecer uma cidade grande, segura como foi Vancouver, sabe? E até uma experiência que eu não contei, que eu esqueci da mais chocante, foi que eu fui parar numa praia de nudismo lá. Porque dentro da universidade tinha uma única praia, que era o Wreck Beach. E aí, na primeira semana, o brasileiro gosta de praia, né? A hora que eu cheguei lá, eu falei, no primeiro fim de semana, eu falei, gente, eu vou ir pra praia, eu não quero nem saber. Falei pro meu amigo, é muito longe essa praia aqui de onde eu moro? Ele, não, pode ir tranquilo, 20 minutos. 30 minutos caminhando. Tinha uma escada gigantesca, gigante. A escada do Cristo de Guaratuba é minúscula perto daquela escada. E eu descendo tranquilinha pra ir na direita da praia, coisa linda, você já viu o mar. A partir de algum momento, tinham placas dizendo, a partir daqui não é mais obrigatório o uso de roupa. Eu percebi? Óbvio que não. Eu continuei descendo, eu nem vi. Eu vi quando eu tava voltando. Aí, eu numa ligação com meu namorado, ai, amor, tô tão triste, tô sozinha aqui. Na primeira semana foi horrível, porque eu tava sozinha mesmo. Olha que eu piso na areia. Eu dei de cara com um senhor com 60 anos de idade, sem uma peça de roupa. E eu olhei assim pro meu celular, e eu olhei assim, amor, que me deu os pelados. E ele, como assim, amor, é um doido? Eu comecei a olhar a praia toda.
Waikiki Beach pra uma das praias de nudismo mais antigas do Canadá, dentro da universidade. Criança pelada, mulher pelada, homem pelado, gente brincando. E aí, Liberdade. liberdade total. Óbvio que tinha Como muita gente, viemos alguns, tinha né? muita gente vestida, normal, mas tinha muita gente pelada. Sim. E aí eu falei, cara, você tá no século XXI, Lima, você tem 22 anos, você vai se importar com gente pelada, você não vai. Eu estendi minha canguinha, deitei lá, li meu livrinho, me acostumei um pouco com a vista, né? Peguei, era linda a paisagem, dava pra ver montanha com neve de lá. Nossa. Era lindo, lindo, lindo. Aí eu falei, tudo bem, eu posso me acostumar. Eu fui mais umas 8 vezes naquela praia, porque era mais perto de casa. Com roupa ou sem roupa? Nunca. Não se encorajou. Nem a pau. E eu tinha a minha amiga brasileira de Curitiba, ela até falou, amiga, mas a gente só vai se vir uma vez. Quando a gente vai poder tentar de novo. Eu falei, amiga, você pode tentar quando você quiser. Eu participei de biquíni, eu gosto de ficar, imagine pelada. Vai que eu encontro minha chefe aqui. Tá doido? Não me aventurei nesse ponto. Mas esse foi um dos maiores choques também. Que legal. E o momento de voltar pra casa? Que depressão. Porque lá eu fiz uma família mesmo. E eu digo com tranquilidade que eu acho que na minha universidade aqui não tiveram pessoas que em 3 meses lá eu tenha ficado tão próxima. Porque eram pessoas de mundos diferentes. Então eu tinha uma amiga que tinha vindo de Israel. Tinha outra que tinha vindo de Hong Kong. E nessas peculiaridades de estar sozinho, a gente se encontrava de uma forma tão linda, de tipo, se entender mesmo. A gente não se entendia, mas a gente se entendia. E aí quando você tem que dizer adeus para essas pessoas, sem saber se um dia você vai vê-las de novo, porque eu sei, eu vou fazer meu máximo para voltar para lá um dia, eu vou fazer meu máximo para Mas elas estarão lá. Exato, elas estarão lá, elas também são estudantes internacionais. E aí, essa despedida, e ainda uma semana antes, um pouco antes, acho que menos de uma semana, foi meu aniversário. Eu reuni todo mundo pra comemorar meu aniversário. E todo mundo lá no karaokê, feliz, pagaram janta pra mim, me levaram um zilhão de presentes, cultura de presente lá, pelo jeito é muito forte, todo mundo deu presente. E aí, pra dizer adeus pra eles, e você pensar, tipo, tá, eu tenho Instagram, mas nunca mais, entendeu? Nunca mais a gente vai estar reunindo todo mundo, por exemplo. E aí esse foi uma das partes tristes, e eu acho que a que eu mais chorei, que eu soluçava de chorar, era o Mário, porque o Mário, ele foi uma pessoa, sabe, que marcou a minha história, porque ele me ensinou tanto, ele falava, ele tinha o passe livre pra ir nos lugares turísticos, lá pro lugar que o turista tinha que pagar pra ir, e ele me levou em todos de graça, porque ele queria que eu conhecesse. E a gente conversava e eu falava, você sabia que os filipinos são considerados nossos irmãos lá da Ásia? E ele, sério? Eu falava, E aí, e saber que, mesmo que eu saiba que ele tá bem, eu sempre pergunto pra esse meu amigo, como tá o Mário? Ele tem Alzheimer, ele tem demência, em algum momento ele vai piorar, sabe? E foram só 3 meses que eu estive com ele, mas foram 3 meses que ele mudou o meu ponto de vista, ele mudou pra mim a minha vida. E aí, eu lembro que ele fez questão, ele fazia questão de, no meu aniversário ele não pôde ir. Ele fez questão, ele ia marcar um almoço para comemorar o fim do projeto do ukulele, que era outro projeto que eu tava, que a gente usava o ukulele, ensinar os idosos para desenvolver o cérebro deles a tocar o ukulele. E aí, esse era o projeto dele. E ele queria fazer um almoço com a equipe para comemorar que tinha se encerrado tudo. Ele ia marcar, aí ele descobriu que o meu aniversário era no dia 22, ele falou, a gente vai marcar no dia 22 para comemorar o aniversário da Kyla. E ele marcou, sabe, o almoço, e foi tão lindo, tão lindo. E aí quando eu entrei no avião e eu não sabia se um dia eu ia ver ele de novo, porque pode acontecer 1 milhão de coisas, sabe? Eu posso ir antes dele, ou pode acontecer uma coisa pior. Sim. Mas de saber que talvez um dia, se eu voltar, ele não vai lembrar quem eu sou, sabe? Não porque ele faz tempo, e sim porque o cérebro dele não vai ter capacidade. E eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, com certeza. E aí, mas óbvio, né? Chegar na sua casa, chegar no Brasil, respirar. Quando você entra no avião e você já começa a ouvir o português, você diz, eu estou em casa, este é o meu chão. Posso rir em voz alta agora. E aí, a hora que você chega, a hora que eu vi porque eu cheguei assim, ninguém pôde me buscar, né? Eu vim sozinha de São Paulo pra cá também. Então eu saí do aeroporto, já fui pro metrô, já peguei o metrô pra ir pra estação lá que eu pegava o ônibus.
A hora que você começa a ver todo mundo de novo, todo mundo falando em português. Você já fica, nossa, que alívio, eu posso parar de pensar em inglês. Eu posso parar de falar inglês. É uma sensação deliciosa, mas aí a tristeza bate, né? Nas primeiras semanas, eu tava de baixo, né? Eu tava acabada. Mas aí, com o tempo, né? Você vai vivendo a tua vida, você vai conquistando outras coisas, vai voltando ao normal, né? Porque 3 meses não é nada perto do resto do ano. E aí, mas eu ainda continuo em contato, recebo mensagens do Mário, o David ainda estava conversando com ele ontem, sempre falo, o Mário tá ótimo, tá mandando em mim arroba e é torto direito, não se preocupe, se quiser trabalho, te remando pra ele fazer. E então, foi uma experiência incrível, assim, com certeza a melhor experiência da minha vida, não tem nem como descrever, né? Tudo que eu aprendi, tanto profissional quanto pessoal, todas as palavras em inglês que eu não sabia, aprendi a falar lá na marra. Então foi sensacional, assim, não tem como descrever. E a tua visão na área que você atuou lá, né? O Brasil está muito atrasado. E sabia que eu acho que a gente está um pouco para frente? É? Na área não, na área de demência não, mas na área que eu atuei, da comunicação sim. Olha Porque, só que legal. Por exemplo, esse negócio de comunicação, eu até fiz um vídeo pra RedSul, que a gente não pode acessar nas redes sociais as notícias lá. Então, lá, rede social é rede social. É só pra mandar mensagem pra alguém, conversar sobre a sua vida. Eles não consomem informação, eles não consomem notícia. E eu ficava muito chocada, porque você falava, gente, eu estudo jornalismo, vocês vão consumir notícia sim, vocês vão ficar se informando mais de TikTok, não. Então, nessa questão de social media mesmo, que aqui no Brasil é muito forte, ser social media, você fazer as redes sociais do seu emprego, você tem uma clínica, você fala nas redes sociais para conseguir atrair gente, lá é muito atrasado nesse sentido. Você não via, as redes sociais assim, dos lugares eram todas atrasadas, o site da universidade era horrível, parecia que tinha sido desenvolvido há 30 anos atrás. Então, na comunicação, eu sinto que a gente está muito mais desenvolvido nesse meio digital. Óbvio que não entra dentro do jornalismo, né? Que dentro tem muitas avarias e tal. Sim. Mas em relação às mídias, eu senti que eu chegava para eles contando uma coisa simples. Gente, a gente tem que fazer isso. Era como se eu tivesse inventado a roda. Eu falava, gente, e o TikTok do Idea Lab? Como é que a gente vai mostrar para as pessoas que a gente está fazendo tudo isso? Por exemplo, ninguém sabia o que o Idea Lab fazia na universidade. Porque as pessoas não compartilhavam, não tinha fotos das iniciativas do Idea Lab porque eles não era comunicado. Não era comunicado, a comunicação lá era terrível. Eu cheguei, já peguei a câmera, já fiz 1 milhão de fotos, compartilhava tudo, criei TikTok para a Idea Lab. Sem imaginar que isso é comunicação. Mas em relação aí ao ramo da pesquisa e tudo mais, eu não tenho nem explicação, né? A pesquisa é muito mais incentivada. O laboratório que eu trabalhava lá, tem comparação, os equipamentos eram todos comprados com dinheiro público. Todos os óculos que a gente usava, quando eu saí de lá, para você ter uma noção, a gente tinha, a Dr. Hang, ela tinha acabado de liberar orçamento para um novo projeto que ela ia iniciar, eu não lembro o que é o projeto, né? Eles iniciaram o projeto Torto Direito. Ela tinha liberado $1 milhão só para esse projeto. Então, ela tinha incentivo para desenvolver essas pesquisas. Em relação a isso, não tem dúvida de que eles estão à frente que a gente, porque a gente não tem incentivo, né? As pesquisas. Sim. Porque está sendo debatido sobre a pesquisa lá da mulher, lá do Rio de Janeiro, eu acho, em relação à paralisia. Sim. E, né, ela teve que fazer com o próprio dinheiro a pesquisa. Sim. E lá eles recebem incentivo para. E a valorização, né? Que a Virgínia lá foi considerada a bambambam no momento em que a pesquisadora estava no auge, né? Por aí você vê o parâmetro, né, de valorização. Exatamente. E lá, quando você fala que você trabalha com pesquisa, é outra visão. Nossa, quando eu chegava no aeroporto, por exemplo, eu percebia essa diferença. Que eu mostrava no documento, estou para a pesquisa, você percebia que as pessoas tinham, tipo, não é orgulho, mas elas tinham respeito. Elas falavam, você veio do Brasil fazer pesquisa, que legal. Você está aqui, exato, pela pesquisa, você está aqui para melhorar a vida das pessoas. Era diferente do que aqui, que às vezes a gente fala, eu estou fazendo pesquisa, não, você não trabalha com mais nada? Mas além da pesquisa, o que você faz? Sabe? E lá não, pesquisa é uma coisa, lá é uma coisa que você tem que ter orgulho. Então a Dr. Hang, ela é super bem vista lá. Nossa, você chegava nos eventos, teve um evento que eu consegui falar, né, que eu apresentei o evento, apresentei o negócio de óculos virtuais. Quando você apresentava isso, as pessoas vinham e te parabenizavam.
Elas falam, nossa, que incrível essa pesquisa, parabéns. A minha amiga Fernanda, de Curitiba, apresentou a pesquisa dela, que também era com idosos, mas é sobre arquitetura, alguma coisa assim. Eles já chegavam e falavam, não, Fernanda, parabéns, que projeto incrível, que lindo esse trabalho que você está fazendo. E aqui, tipo, eu nunca ouvi isso nas minhas pesquisas, pra ser sincera. Então é visto, às vezes a pesquisa fala, fiz uma pesquisa sobre inteligência artificial no jornalismo. Ah, que legal, parabéns. Nem sabe Não o vai que, usar que é, nada, né? Nem sabe o que é. Então, Bom, Carla, que bacana você vir compartilhar com a gente essa experiência. Espero que seja a primeira de muitas. Amém. Torcendo. Né? E eu queria agradecer, então, você ter destinado todo esse tempo para vir conversar com a gente e contar para os nossos seguidores aí dessa experiência. E eu acho que vale até como um incentivo, né? Para o jovem, enfim, para a pessoa que queira crescer um pouco mais, extrapolar fronteiras aí, que mete a cara que vai, né? Com certeza, eu queria agradecer você, Cris, por todos os ensinamentos, porque muito do que eu fiz no Canadá eu aprendi com vocês aqui na Rede Sul. Nossa, que bacana. Com toda certeza. E saber que eu fui e voltei e pude mandar aquela mensagem pra você, olha, Cris, tô com saudade. E você marcou essa entrevista e eu fiquei muito feliz de vir falar. E principalmente de ter esse espaço, sabe, de conversa mesmo, de me sentir bem em contar pra você, porque de qualquer forma a gente queria te contar tudo isso. Aí eu aproveitei quando eu vejo na câmera, né? A gente já aproveita. Então eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo e parabéns pelo teu trabalho e pela tua conquista, né? Obrigada. Bom, o exemplo da Carla fica aí, o exemplo de superação e mostrando o que é possível quando se quer, se faz. Demora, né? Demora. Tem que batalhar, mas Mas vai. tem que ter garra e seguir em frente e não desacreditar. Obrigada a você que nos acompanhou até agora.